Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, hoje é o grande dia da grande conversão do grande homem, grande profeta, grande apóstolo, São Paulo, né? O homem, exemplo para nós. Aqui nós temos o que ele mesmo conta em Atos dos Apóstolos, como foi a sua conversão, que a gente pode também tirar como analogia para os dias de hoje. Primeiro, quem foi que converteu? Um homem cheio de si, mau, que prendia, que participou da morte de Santo Estevão. Lá diz que as roupas caíram aos pés de um Saulo, né? Que estava lá dizendo, confirmando que deveria matar Santo Estevão. Provavelmente, um dos motivos da conversão de São Paulo é a própria intercessão de Santo Estevão, que olhou para o céu e disse: Pai, perdoai-lhes, né? Não sabem o que fazem, assim como Jesus falou na cruz. Então, homem, a primeira coisa é: não podemos ter desilusão ou desesperança de conversão de ninguém. Todo mundo pode se converter, mesmo esses canalhas do poder, né? A gente tem que lutar pela conversão e Deus escolhe os caminhos dele. Pedir que sejam lavados com o sangue de Cristo, pedir que eles se convertam, mesmo alguém da nossa família também, que a gente acha que nunca vai se converter, Deus pode converter com a sua graça. Bem, qual foi o meio, como foi essa conversão? Então, São Paulo foi designado a ir a Damasco para prender os cristãos. Prender mesmo, perseguir. Como que ele sai para Damasco? Como líder, cheio de si, forte, que vai à frente. Muitas vezes na nossa vida, ou pelo vigor físico ou financeiro, nós também nos consideramos líderes, fortes. Queremos ser, né? Tem aquelas famosas frases: o que seria da minha família se não fosse eu? Eu é que sustento todo mundo. É muito mais fácil um assassino entrar no céu do que um desses, que a sociedade aplaude. O assassino, ele tem a chance de se converter a vida toda, mas essa pessoa morre com a sociedade aplaudindo ele se colocar no lugar de Deus. Passa algum tempo, está lá de fralda cagado, e a família que ele sustenta, que ele se gabava, é que está limpando o bumbum, né? Grande coisa que nós somos. Grande coisa. Cheio de si. O que Jesus faz quando encontra com ele no caminho? Ele cai. Na tradição da igreja, como se ele caísse do cavalo. Aqui não fala que é cavalo, mas provavelmente pode ser, que era uma distância maior. Tem um belíssimo quadro da conversão de São Paulo na Basílica de São Paulo, onde está o corpo dele e onde eu fui ordenado diácono, né? Tive essa honra. Um quadro enorme dele caindo do cavalo, inclusive uma capela lateral. Ou seja, a pessoa que é cheia de si precisa cair. É importante a crise. Se você passou ou passa por uma crise na fé, com a sua vida pregressa, isso é um bom sinal. Santo Afonso Maria de Ligório era advogado famoso, nunca perdeu uma causa. E um dia teve uma causa famosa na cidade que ele tinha certeza que ia ganhar. Perdeu, se sentiu humilhado, ficou 3 dias trancado no quarto, de vergonha de sair na cidade. Nesses 3 dias, ele repensou sua vida, né? Repensou sua vida. E foi quando ele começou a sua conversão, deixou a advocacia, se tornou padre, depois bispo, e aí um santo bispo, né? Santo Inácio de Loyola queria ser um grande soldado, também ficou doente,
ou se machucou, ficou acamado, e ele começou a ler a Bíblia e meditar a palavra de Deus, e também se converteu, e se transformou no grande Santo Inácio de Loyola. A crise faz parte da conversão, né? Nós precisamos de uma crise. Essa crise pode ser a vida toda, porque nós não temos uma só conversão. São Paulo passou por inúmeras crises depois. Crises de perseguição, crise do povo não se converter, né? Ele escreveu a segunda carta aos Coríntios em lágrimas. Crise por não ser bem aceito pelos judeus, as suas ideias de não ter que ter circuncisão. Cada crise, ele cresce mais na fé. Então nós vamos ter crises a vida toda para crescermos. Sabendo usar da crise, não tem problema. Sempre vamos crescer. E depois da queda, como é que ele foi para Damasco? Guiado por outros. Primeiro, Jesus fala para ele: Paulo, por que me persegues? Quem persegue um cristão, persegue a Cristo. Quem dá um copo d'água a um missionário, dá um copo d'água a Cristo. Todo mundo que trabalha em prol de Cristo é o próprio Cristo, porque faz parte do corpo de Cristo. Então ele não fala: por que persegues os meus filhos, meus irmãos? Porque me persegues. É forte, né? E depois ele é guiado. É outra coisa que na conversão espiritual é muito importante. Outro dia o diácono falou assim: o Raniero Cantalamessa deve ser muito difícil, porque ele é pregador do Papa e dos cardeais. Eu disse: talvez nem tanto, porque quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vê que cada dia mais que a gente não sabe nada, ou não. A pessoa que tem um pouco de bom senso, geralmente quem termina a faculdade com seus 24, 25, acha que sabe tudo. Sim, sei do que for preciso, eu falo. Aí vai apanhando. Se for uma pessoa humilde, ela reconhece: não, realmente a gente... E é comum, lá em Roma, por exemplo, ver grandes professores das cadeiras das universidades ouvindo a palestra com o caderninho anotando, porque sabe que a verdade ela é infinita. O que falta para eu aprender? A humildade. Mas o que falta de conteúdo para eu aprender de Deus? O infinito. Falta o infinito. Ou não? Deus é infinito. Me falta o infinito. Como que eu posso agora achar? Saquei Deus. Agora deixa comigo. Não. Então nós vamos sempre precisar de outras pessoas para nos ajudar a guiar. Não sejam autossuficientes. Por isso que é bom, reze por mim. Ouça os conselhos. Eu sei que o demônio também usa a gente mais para encher o saco. Mas o que você faz? Ouve, guarda no coração e apresenta na adoração, na oração. Mas precisamos estar abertos a conselhos, né? Há muitos conselhos. Aqueles que você vê que só está querendo encher o saco, não dá nem moral. Tem gente que só quer, né? Não tem nenhum tipo de espiritualidade. Por isso que Aristóteles diz: escolha aquele amigo que você confia, ou uma pessoa que tem bom conhecimento, um sacerdote bom, uma leiga, um leigo que reza, que estuda, ou que já sofreu muito na vida. Quem sofreu muito tem uma riqueza enorme para ser partilhada. Geralmente quem sofre tem uma sabedoria da vida, né?
uma palavra dela resolve grande parte dos nossos dramas. Então nós precisamos ser guiados na crise. Quando nós tivermos crise, deixe ser guiado. Não, mas quando eu digo deixe ser guiado, cuidado. Sempre apresenta. Eu já tive diretor espiritual que me mandou voltar de Roma. Eu ia perder minha vocação. Não é porque é diretor espiritual que você vai jogando a sua vida na mão, não. Ouvir um diretor espiritual, apresenta para Deus e fala: isso vem de Deus, ou vem de ti, ou é dele? Foi o que eu fiz na época. Fiquei uma semana rezando para ver. Achei estranho, né? Depois de uma semana ele voltou no assunto e falou: o senhor não faz isso com mais ninguém, né? Depois saiu pedindo desculpa, perdão. Eu saí da sala dele, né? Você apresenta tudo para Deus. Não tem ninguém que é Deus. Diretor espiritual também, que fica toda hora mandando na sua vida, ou com ciúme de outra pessoa, você pode cair fora, né? Ah, eu fui falar com outro padre. Por que você foi falar com outro padre? Só eu. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, aceite os conselhos, mas apresenta para Deus. E depois, interessante, que Jesus não mandou ele ir para outro lugar. Mandou ir para Damasco. Muitas vezes, na crise, nós não vamos precisar sair do caminho para outro caminho, mas nós vamos precisar fazer o mesmo caminho de outra forma. E chegar no final com outra mentalidade. Quem esperava Paulo em Damasco? Ananias. Simples, humilde, né, que disse que era justo. Deus quis que Paulo retomasse a visão através da oração de Ananias. Por isso que nós temos que ter essa humildade e pedir para os outros rezar para nós, né? Eu não sei, uma vez eu achei interessante, tinha algum padre de fora aqui e viu naquelas vigílias o povo rezando por mim. E o padre ficou super tocado. Ele dizia: o povo aqui reza assim. Eu falei: não, manda ajoelhar lá onde está. Ou vai lá em casa, fala que eu estou mal, tem que rezar por mim. Nossa, eu nunca vi isso. É interessante? Sim, é interessante. Interessante para mim, que recebo a graça. Interessante para vocês, que não se ilude com padre nenhum. Vem com padre achar que está pronto, que sabe tudo, cai fora, né? Todo mundo está a caminho. Nós estamos em crise, vamos dar crise, vocês deram crise, eu estou em crise, tem que crescer, tem que converter, até morrer. Todo mundo, não tem ninguém pronto. E essa postura da paróquia, rezar pelo padre, corrigir fraternalmente, é bom para o padre. Tira aquele peso do povo se iludir que é um deusinho. E depois vai ter uma decepção enorme. Claro. Ou não? Claro. Se você espera que o padre é um deusinho, logo, logo você vai se decepcionar. Então já é melhor saber que não presta, que Deus é que age, né? É Deus que dá a graça. E aí sim, ele recupera, e Ananias diz o quê? O que estás esperando? Deus te escolheu. Olha só, Deus usa Ananias para dar o primeiro conselho. O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens. E agora, o que estás esperando? Vá! Né? Olha, Ananias fala isso para São Paulo, mas São Paulo foi humilde, aceitou e se transformou no grande São Paulo. Está aqui, meditem essa conversão hoje, o dia todo, e vamos ser todos assim, prontos para uma crise, pedir ajuda, conselhos, que os outros rezem por nós e apresentar tudo diante de Deus. Senhor, o que eu tenho que mudar? Todos nós precisamos disso, até a morte. Todos nós vamos nos converter, porque senão
ficam essas conversões anãs, essas espiritualidades anãs, né? Toda crise é uma oportunidade de crescimento. Todas as vezes que nós estivermos cegos, peça para alguém rezar por nós. Por isso que aqui todo mundo também treina, quem quer, né? A impor as mãos. Venha, deixa eu rezar por você. E aí sim, ninguém não vai ter ninguém que é deusinho na paróquia. Todo mundo sabe que está a caminho, todo mundo sabe que é fraco, miserável, que precisa de se converter. E pronto, não tem grande perigo. O perigo é quando alguém se acha, né? Aí o caldo entorna. Mas aqui, se alguém se achar, tem uma tesoura na sacristia, mas corta as asinhas.